Salve, salve, empreendedores brasileiros espalhados pelo mundo. Hoje a gente está para gravar mais um episódio do Pode Bem na Estrada, aqui da série Vancouver. Histórias extraordinárias de desafios, de vitórias, mostrando um pouco que empreender no Canadá é possível, tem os seus percalços, tem os seus desafios, mas é gratificante. E a gente vê cada vez mais a comunidade brasileira, as conexões que é feita. E hoje a gente está com a Júlia Fausto para contar um pouco da história dela, como ela veio para o Canadá, como foi a história do Brasil, como o Canadá nasceu nessa história. Júlia, conta pra gente. Sim, muito obrigada, Samuel e Gi, aqui nos bastidores, pelo convite de estar aqui, um prazer. Então, minha história com o Canadá é bem longa, né? Que eu tô aqui há 16 anos. Sim. E quase 16. E, na verdade, eu não imaginei que eu fosse ficar aqui e nem que a minha vida ia tomar o rumo que tomou. Então, tudo foi uma grande surpresa. Eu vim, então, muito nova e ia voltar para o Brasil depois de um ano. E acabou que eu fui ficando aqui. E uma coisa que eu acho que todos nós, imigrantes, vivemos quando a gente imigra, é de ver a oportunidade de uma página em branco. Né, da gente poder construir uma vida nova, uma vida diferente, às vezes mudar de área profissional, que muitas vezes no Brasil, acho que pelo ritmo da vida, a gente acaba nem pensando, né, na possibilidade. Assim, a gente faz faculdade, forma e vai trabalhar e não pensa muito o que vem depois. Então, quando a gente migra, eu acho que a gente tem essa oportunidade, né, essa pausa. E aí eu pensei, né, no Brasil eu estudei design gráfico, trabalhei com design. E aí, eu já estava aqui há 3 anos no Canadá, trabalhando em loja. Meu inglês era péssimo, então fui melhorando. Então, assim, tem conserto, né, para o inglês. E aí, eu trabalhava em loja e eu pensei, ok, o inglês já está ok. Agora, eu vi que eu vou ficar aqui, então preciso pensar o que eu quero fazer na minha vida. E aí, eu não queria voltar para o design. Eu amo design, aprecio design, mas eu não me via como uma boa designer, uma boa criadora. E aí, eu dediquei muito tempo, que eu acho que isso é uma coisa muito importante antes de pular em qualquer projeto, é gastar bastante tempo pensando muito bem que projeto é esse, assim, né? Se vai combinar com o que você quer fazer, o que você gosta. Então, eu queria escolher um curso que fosse certeiro, assim, que é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, eu fiz muito curso de desenvolvimento pessoal, vendo aquela tríade famosa, que é o que eu gosto, o que eu sou boa e que dá dinheiro. Porque o design, por exemplo, eu gosto e dá dinheiro, mas eu não me via como uma excelente profissional que eu queria ser, então eu já cortei. E aí eu tentei buscar, então, esses 3 aspectos, e aí eu caí no marketing. E aí eu amei marketing, estudei na BCIT, já comecei a trabalhar logo no início por causa do background em design e os trabalhos que eu tive no Brasil. E fui crescendo a minha carreira corporativa, sempre com muito foco no crescimento profissional, no que eu queria. E fui crescendo, né, fui trabalhar numa agência, que era o meu sonho no Brasil como designer, era trabalhar numa agência de design, de criação, algo bem criativo. E aí aqui eu consegui, então, assim, imagina, né, em outro país, você ter o seu dream job, né, o que aconteceu. E aí o meu chefe saiu da empresa, eu fui promovida, então eu virei diretora de marketing digital numa agência bem grande, assim, uma das maiores do oeste do Canadá. Quando você já veio direto para Vancouver? Sim, vim. E você, como que foi essa escolha de Canadá lá, muito jovem, e você estudou as cidades, os países, ou o seu projeto já era Projeto Vancouver? Então, começou, na verdade, eu queria ir para qualquer país que falasse inglês. Sim. Que era o que eu dominava mais, apesar de ainda não dominar tanto, era o mais fácil. E aí, então, eu queria um país que falasse inglês e que tivesse mais facilidade de trabalho. E, na época, o Canadá tinha um programa que chamava SWAP, que não existe mais, que era um programa de 1 ano de visto de trabalho. Então, eu vim só trabalhar, então eu não tive tanto gasto com estudo. Veio sozinha? Vim com 2 colegas de faculdade, cada uma foi para um canto, nenhuma voltou para o Brasil. Aí você trabalhou, qual que era, no Brasil você trabalhou nessas empresas, você teve algum contato com pensar em ser dona de uma agência? Como que foi isso para pensar, não, eu quero trabalhar, como você falou, você tinha alguns sonhos, né, em grandes agências de marketing, mas como foi o empreendedorismo para você lá do Brasil ainda? Você teve algum contato, ou ele instalou, ou as oportunidades nasceram aqui no Canadá? Aqui, 100%. Eu vim para cá muito nova, eu tinha 21. Então, eu nem tive carteira de trabalho no Brasil. Eu fazia estágio, nem tinha carteira assinada. Então, minha experiência é bem mínima, né, no Brasil. Então, foi tudo construído aqui.
E aí, o que aconteceu? Quando eu tive essa promoção na agência, que era, assim, não podia ficar melhor, que eu comecei a sentir que eu não estava mais enjoying so much. Eu não estava me sentindo tão entusiasmada. Estava me sentindo meio sem propósito, sabe? E aí eu fiquei pensando, assim, acho que vou criar um projeto só for fun, né? A gente chama de Passion Project, é um projeto só, né, de paixão. E aí eu fui fazendo, e aí aquilo, e era uma outra coisa, não era o business coaching, é um projeto que não deu certo, Sim. mas que só de poder trabalhar com esse projeto me deu tanto propósito, tanto tesão de trabalhar, de sair da cama, de fazer esse projeto acontecer. E aí é o que eu chamo, assim, é o bichinho do empreendedorismo, que te pica e você não consegue mais pensar outra coisa que não ter o seu negócio. Então, aí que mudou. E você tinha, nessa área de marketing, você tinha contato com empresas, não é isso? Você fazia a parte de divulgação, seria isso, das empresas? Qual que era o setor? Porque quando você também começa a ver outros negócios, quando esse bichinho pica, as oportunidades... Parece que a nossa mente abre para as oportunidades, né? Eu trabalhava com marketing digital desde o início, então foi bom para mim também, porque eu comecei bem no inicinho do marketing digital, quando assim o SEO estava só no começo, muito assim, a maioria das empresas ainda não faziam mídia social, né? Tudo estava começando, então tive sorte desse timing. E nossa, esqueci a pergunta que você estava falando. Não tem problema não. A gente só segue. Eu perguntei assim, quando você tinha contato com várias empresas. Isso. E quando esse estalo de querer ter um negócio, você falou que tentou um negócio, um projeto, e aquilo começou a crescer. Você tendo esse contato na parte de marketing de outras empresas, acelerou o processo? Você começou a falar assim, olha, como funcionam os negócios, business... Então, na verdade, ter trabalhado com o marketing digital na agência, com certeza me ajudou muito, porque eu comecei a trabalhar como freela, né, como freelancer de marketing, consultora de marketing. E aí que veio os primeiros experimentos, assim, né? Eu lembro do meu primeiro cliente, que eu não tinha a menor ideia de quanto cobrar. E eu perguntei pro pessoal na agência, porque tinha muita gente na agência que também fazia freela. E eu perguntei, nossa, quanto que eu cobro? E né, não tenho nem ideia. E aí eu lembro que uma menina me falou assim, cobra no mínimo 50, mas assim, no geral de 50 a 80 dólares por hora. E só lembrando que isso eu tô falando de assim, 2016, né? Porque o mercado mudou, os salários mudaram, né? Sim. Então, assim, mas na época... E aí eu lembro que... O serviço também mudou, né? Porque isso, 2016, era tudo muito novo, né? O marketing não era tão como é hoje o marketing digital. Assim, acho que o salário é o que hoje provavelmente mais mudou, né? Se alguém me perguntasse, eu não falaria de 50 a 80, só quis dar esse disclaimer, que eu não acho que né, seria mais hoje em dia. Sim. Mas foi interessante porque quando essa menina me falou isso, o meu cérebro, e eu vejo muito cliente meu fazendo isso, meu cérebro pensou, ok, então é de 50 a 80, vou cobrar 45. E eu vejo muita gente fazendo isso, da gente, principalmente assim, imigrante, inglês não é a nossa primeira língua, a gente não tem tanta experiência aqui, e a gente acaba não nos valorizando, vem síndrome do impostor. Sim. E a gente não se acha merecedor. Então, se tem alguém te falando que é de 50 a 80 e que a média é 70, aí a gente vai lá e cobra, sabe, 45. Não sou só eu, assim, muita gente que eu vejo fazendo isso. Então, é um bom... alerta. É a insegurança do início, né? Você pensa, não, mas eu estou começando, como que funciona? Como foi você conseguir o primeiro cliente? Como que foi esse primeiro relacionamento com o cliente? Porque foi também um empreendimento, né? Quando você tem que vender um serviço próprio, um trabalho, como que foi isso? Para mim foi bem orgânico, porque eu estava construindo uma carreira muito sólida, né, no profissional. Sim. Então, as pessoas ao meu redor, eu já estava construindo uma autoridade sem saber. Né, o thought leadership, que a gente chama. Então, eu não tinha nada estratégico na minha cabeça, porque o meu foco era crescer profissionalmente. Então, tudo que eu fazia em LinkedIn e tal, era pensando no corporativo. Mas quem estava em torno, né, estava vendo o meu crescimento e estava confiando em mim. Assim, a Júlia sabe de marketing, ela trabalha para essa agência, ela tem esse cargo, ela trabalha com esses clientes. E aí veio orgânico de amigos ou amigos de amigos, né, que queriam ajuda com marketing e cobrava 1/3 do que a agência cobrava. Posso falar só mais uma coisinha sobre preço que eu pensei agora? Sim.
É engraçado, porque na agência eu fazia todo o trabalho com o cliente. Tinha o time de vendas que fechava a venda, mas uma vez que a venda estava lá, que o cliente estava lá, a gente fazia tudo. Então, eu pegava o meu cliente, a gente que fazia reunião de início, eu fazia a auditoria do marketing deles, eu que fazia o relatório com as estratégias que eu estava recomendando. Eu implementava tudo, fazia os relatórios de resultado. Eu era uma generalista, né? Então, a gente fazia cada especialista cuidava do seu cliente do início ao fim. Eu fazia tudo. E o horário da hora da agência era 120 a hora. Então, o meu trabalho vale 120, porque tem um monte de empresa que está pagando a agência 120. Óbvio que a agência tem os custos, né, com o espaço, com um monte de coisa que não vem ao caso, mas o meu trabalho vale 120. E ainda assim, eu não conseguia, assim, era surreal uma pessoa que faz $25 a hora, eu vou cobrar 120. E aí é um shift que tem que acontecer, né, na mentalidade. Um gap. E uma coisa importante um dos nossos entrevistados, ele falou, olha, se você trabalha para alguém, você está trabalhando para o sonho de alguém. Uhum. O gap da empresa, quando você empreende, o objetivo é você conseguir alcançar, né? Assim, melhorar, porque trabalhando para alguém, você tem que ter, você vai ganhar alguma coisa, mas a empresa está ganhando muito mais nesse processo. E é importante. E como que foi esse desenrolar de clientes até o ponto, porque uma coisa quando você faz um freelancer, talvez você não tenha aquela responsabilidade de falar assim, agora eu tenho um business. Eu passei a ser um business, né? Assim, um serviço. E como que isso foi crescendo dentro de você e essa segurança? Quais foram as chaves que você teve que mudar para se sentir mais segura para se relacionar com esses clientes ou ter novos clientes? Então, eu acho que eu passei por duas fases, porque uma, como eu disse, o primeiro negócio que eu pensei não era de freelancer, era uma outra coisa que falhou, mas que eu aprendi bastante. Então, o que foi o meu motivador era que eu queria sair do corporativo. Então, eu cheguei num ponto assim, estou amando isso tudo que eu estou fazendo para mim, não quero mais corporativo, porém, para eu sair daqui, eu preciso de uma segurança financeira. Então, comecei a pensar, né, e planejar que eu preciso de uma grana para eu poder me demitir. Aí eu tinha, então, esse projeto, eu não vou entrar em detalhes, porque ele mal nasceu e não deu certo. Mas era um site de conteúdo relacionado a real estate, arquitetura e interior design, nada a ver. Mas, enfim, eu criei isso. E aí, como esse projeto não estava dando dinheiro ainda, eu fazia os freelas, né, que me dava uma grana, e eu comecei a dar aula à noite. Então, eu dava aula de social media marketing num college, né, num curso de business. Então, estava me dando uma grana extra, e aí me dava a confiança financeira, né, para sair do meu negócio. Durante esse período, eu também queria começar a dar palestra e falar em público, e eu morria de medo, assim, morria. Me dava um microfone, assim, não dava. O branco vinha junto com o microfone. E aí, então, por isso, eu comecei a fazer Toastmasters, que é um grupo super legal, super recomendo para quem quer treinar o public speaking. Então, comecei a fazer Toastmasters, entrei para um grupo de mastermind, que era para empreendedores, né, que estavam lançando um negócio. Então, eu estava trabalhando muito, muito, muito. Eu começava o trabalho na agência cedo, tipo 7 da manhã, para eu conseguir sair mais cedo e dar conta de fazer todo esse resto. E eu estava tão feliz e tão animada que eu nem notei, assim, a minha saúde deteriorando, que é o que aconteceu. Então, eu não estava me alimentando bem, porque a minha prioridade era o meu trabalho. Então, eu não comia em casa, então eu só comia food court, né, praça de alimentação, que era para todo dia, é o que dá para ser. Pelo tempo, né, pela facilidade. Então, estava comendo muito mal, não fazia nenhuma atividade física, só trabalhava. E essa coisa do empreendedorismo, querendo ou não, gera ansiedade, porque é o seu financeiro, a sua estabilidade. Então, tudo isso foi crescendo, virou uma bola de neve. Eu cheguei onde eu queria financeiramente. Eu me demiti do meu trabalho, que para mim foi o momento mais, assim, uau, estou fazendo isso, está dando certo. Eu me demiti e logo depois que eu me demiti, eu estava, assim, um caos. Eu estava tendo muita ansiedade, tive um burnout. E eu vi que, assim, eu não conseguia nem sair de casa. Eu tinha vergonha de sair de casa porque eu não conseguia estar presente, assim, não conseguia respirar direito, enfim. E foi um momento muito crucial para mim e que mudou tudo e que fez o meu coaching hoje ser o que é. Porque antes eu acreditava nessa cultura do hustle, que é de que a gente tem que trabalhar para conseguir o que a gente quer. Sim. Trabalhar duro
e sofrer, de certa acelerar forma. ao máximo e não, sem ver o custo disso. Era o que eu acreditava antes. E aí foi muito assim, coisas do universo que aconteceram, que eu tinha feito uma entrevista de emprego um tempo atrás, uma recrutadora que entrou em contato. Eu não tinha o menor interesse, que eu já estava pensando em sair do corporativo, mas ela insistiu muito. Eu fiz a entrevista, aí eu recebi uma ligação 2 dias depois que eu me demiti. Recebi uma ligação que eles me escolheram para o cargo. Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço? E aí eu escolhi voltar para o corporativo, porque eu não estava pronta. Emocionalmente, fisicamente, mentalmente, eu não estava pronta. Voltei para o corporativo, fiz muita meditação, exercício, comi saudável, enfim, tomei conta de mim. Fiquei 1 ano tomando conta de mim e aí veio de novo a insatisfação do corporativo, né? E o desejo de empreender. E aí que veio o coaching. E porque eu amo marketing, amo estratégia. Como que eu posso usar isso sem ser como freela, que eu também já não estava mais a fim de executar. Eu executei marketing por 12 anos, então já estava cansada também. E aí eu pensei, coaching, que eu consigo trabalhar com as pessoas na parte estratégica, consigo ajudar as pessoas com o sonho delas de passar pelo que eu passei também, mas sem passar pelo burnout e ansiedade. Assim, como que você pode começar um negócio, crescer um negócio, mas eu falo from a place of alignment, né? E cuidando do seu well-being, do seu bem-estar. Então, mesclando os dois. E aí, só para finalizar, então eu estou fazendo isso há 4 anos. Há 2 anos full-time, mais de 2 anos full-time. Então, eu diria que eu consegui achar esse balanço para mim. E aí, o meu objetivo é ajudar outras pessoas. E nessa fase dessas mudanças de negócio, quais foram os maiores desafios na tomada de decisão? Porque tem um amigo que ele fala que o empreendedor, ele não é o super-homem, né? Porque ele não é imbatível. Ele é o Batman. Porque ele pega cada experiência e põe no cinto de utilidades e aquelas experiências no futuro ele vai utilizando de alguma forma. E dentro dessa experiência sua de abrir negócio, de tentar... Você falou, você tentou a plataforma. Quais experiências que foi acumulando para você chegar para abrir esse negócio de coach? O que você mais acha que, olha, isso daqui eu aprendi e é isso que me fez mais transformar outras pessoas? Nossa, tem tantos aprendizados, o que é muito bom. Eu acho que a primeira coisa, para mim, de desafio foi saber quando me demitir do corporate para ficar full-time. Porque esse balanço é o que me derrubou da primeira vez, porque eu acho que eu esperei muito, assim, eu estava tentando fazer muito dinheiro para eu me sentir confortável. E aí eu estava praticamente tendo 2 trabalhos full-time. E eu era, assim, diretora de marketing. Não é um cargo simples, assim, é um cargo estressante. Então, eu estava tendo 2 trabalhos full-time, 2 trabalhos estressantes. E, enfim, eu acho que eu demorei demais. Você deveria ter abrido um pouco mais mão de terceiros, né, do corporativo, para ficar mais all-in no seu negócio? Você acha que essa balança... timing do all-in, Então, de eu ter me demitido mais cedo. E assim, porque dá medo. Eu acho que essa é a parte que mais dá medo, é você se demitir do corporativo. E aí, o que me ajudou foi pensar, tudo pode mudar a qualquer momento. Então, se não der certo, eu consigo outro trabalho. Assim, eu tenho muita experiência aqui, eu não vou ter problema de encontrar outro trabalho. Então, se tudo der errado, não vai dar errado. Tem outra coisa, né, para mim. E a outra coisa é de saber que, assim, eu preciso tentar e saber que eu tentei. Preciso, assim, eu não vou conseguir viver minha vida seguindo no corporativo sem nunca ter tentado e saber o que poderia ter acontecido, pensando, nossa, mas e se, né? Então, eu acho que esses pensamentos, assim, me ajudaram muito a dar o que a gente chama do leap of faith, né? E a gente tem um ponto que é isso, não tem garantia nenhuma de que vai dar certo, né? E a gente tem que acreditar e ir. Esse controle, né? Às vezes a gente quer ter um business 100% programado, 100% no papel, tudo muito bonito para startar e às vezes não funciona, né? Às vezes o medo vai com medo mesmo, mas vai de forma orientada, coordenada. E como que você vê o público hoje que você atende, que você conversa, os seus clientes? Como é o mercado hoje de alguém que quer empreender? É um mercado um pouco mais... preparado? Você acha?
público brasileiro, e a outra pergunta é como que é o seu público, né? É mesclado? Você atende mais a cultura canadense, os canadenses? Como que funciona um pouco isso? Hoje está bem mesclado, mas eu comecei muito com o mercado brasileiro, apesar de não ter focado nisso, foi muito engraçado. Eu lancei o Business Coach com um workshop. Sim. Foi janeiro de 2020, aí eu fiz um workshop, foram 40, eu faço coaching, a gente não comentou, né? Eu faço coaching para mulheres. Sim. E aí foi um workshop para 40 mulheres, então foi bem bacana. E das 40 era assim, 32 brasileiras. Mas não era o objetivo, foi todo em inglês, a divulgação foi toda em inglês. Mas eu acho que foi muito da comunidade que a gente tem aqui em Vancouver, que é bem forte. Então, foi bastante gente. Aí eu lancei o meu primeiro mastermind nesse workshop. E aí eu fechei em uma semana a turma, foi bem legal. Mas também todas brasileiras. Então, ia ser tudo em inglês. Estava deixando aberto e aí só vinha brasileiro. Então, eu comecei o meu primeiro ano, foi bem focado nesse mercado. Sou muito agradecida, muito grata mesmo pelo apoio, pelo suporte que essa comunidade me deu, porque foi isso que me ajudou a estar onde eu estou hoje, né? E dos testimonials que cada pessoa deu, dos reviews, porque isso que foi criando a minha imagem, foi fortalecendo a minha imagem, foram as pessoas comigo. Então, eu sozinha não teria chegado onde estou. Então, né, muita gratidão para essas pessoas. E aí chegou um ponto que eu falei, ok, vou tentar fazer então em português, já que é português que está vindo, vou fazer em português. Aí eu fiz um tempo, tudo em português, né? Mídia social, isso é uma dúvida que todos os meus clientes têm, brasileiros, né? Faço a mídia social em português ou faço em inglês? E é uma pergunta difícil, que eu nem vou tentar responder aqui, porque cada negócio é diferente. E aí eu comecei, então, a fazer o conteúdo em português, mas eu vi que não era isso. E aí eu tive que também fazer, foi uma decisão também difícil, mas tive que fazer e falei, vou fazer em inglês. E aí eu comecei a focar como que eu vou atingir o mercado canadense? Porque o mercado brasileiro já me conhece, mas o mercado canadense não. E aí é pensar de forma estratégica como que eu estou usando o meu tempo, quais eventos que eu estou indo, quais pessoas que eu estou me conectando. Então, tudo que eu fiz no público brasileiro, eu levei para o canadense. Então, só para dar alguns exemplos de ideias também para as pessoas, primeiro é correr atrás e a gente que tem que tomar ação, né? Não é esperar nada cair no seu colo. Network não é alguém vai te ligar e te ficar puxar, vem comigo aqui, conhecer novas pessoas, né? E aí pensar onde está o público que você quer conhecer. Porque às vezes a gente fica muito preso com o que a gente já conhece, com o que já está à disposição. Mas é pensar quem é o público que você quer trabalhar, que você quer conhecer, aonde que eles estão, quais eventos que eles estão indo. Então, eu também queria ter credibilidade com o mercado canadense. Então, eu quis me associar com organizações que iam me dar isso. Então, eu fiz um curso para YWCA, que é super reconhecida na América do Norte inteira. Eu fiz de graça e era um curso para mães solteiras que querem empreender. Então, foi um curso de 4 semanas que eu passo parte do meu conteúdo do Mastermind né, para essas mulheres, então foi super legal. E aí tá lá logo no meu site, né? Trabalhei com a YWCA. Eu fui mentor da WeBC, que é o Women Enterprise Center of BC, e hoje eu sou mentor com The Forum, que é o The Forum for Women Entrepreneur. E aí esses círculos são onde está o meu público, onde estão mulheres empreendedoras de todas as etnias, né? Não só do Canadá, né? Não é do mundo inteiro, mas não é só brasileiro. Então, é pensar mais estrategicamente, né? Assim, where do I want to hang out? Where is my tribe? E ir lá. E quais são as dores dessas empreendedoras? Quais são as dores que você vê que talvez sejam as mesmas dores das empreendedoras que estão nos assistindo, da pessoa que quer empreender, os medos que a pessoa passa? Você que tem esse leque, né? Esse grupo grande de pessoas, o que você pode falar que são as dores que mais comum, na maioria das vezes? E se eu são diria, iguais, se são iguais nas culturas? Se a mesma dor que você vê nas brasileiras é a que você vê no público canadense, do modo geral? Então, super diria que sim. São as mesmas dores. O problema da precificação é enorme, né? De como se precificar e cobrar um preço justo pelo seu trabalho, que vai deixar o seu negócio ser sustentável. Porque isso é o que destrói muitos negócios. Se você cobra um valor que é insustentável, não tem como você ter um negócio. E você está sempre naquela hamster wheel, está ali correndo, trabalhando e não tem o resultado, né? Então, a precificação é super chave para o sucesso.
Então, pensar em, às vezes, você vai ter menos vendas, mas onde você recebe mais, e são as pessoas certas. Normalmente, quem não tem budget e quer pagar menos, são as pessoas que mais ocupam seu tempo, que mais fazem perguntas, vão te mandar 1 milhão de WhatsApps. E no final, você vai não ter mais energia, né, para fazer. Então, eu acho que essa parte da precificação é muito importante. A parte da síndrome do impostor também, todos têm, não importa se é imigrante ou não. Eu acho que talvez a gente tenha um pouquinho mais como imigrante, né? Tem situações mais peculiares do imigrante, assim. Tem mulheres que, assim, no Brasil, têm carreiras incríveis, trabalharam com marcas incríveis, tem MBA, pós, tem um monte de certificação e estava super bem lá. E aí é só você colocar a pessoa, inserir em outro país, parece que aquilo ali tudo perdeu valor. E não perdeu, Sim. não perdeu. Assim, a gente tem que valorizar tudo que a gente tem aqui também. Eu costumo falar que, para quem vem adulto e vem com toda essa bagagem, todo esse portfólio, né, de experiência, eu falo que acontece uma coisa sobrenatural que na alfândega você deixa muita coisa, inclusive a sua identidade. Isso. Então, quando a pessoa entra no país, parece que ela tem que... E realmente, você tem que reconstruir muita coisa. Você tem que reconstruir a sua imagem, você tem que fazer novas amizades, às vezes se provar em alguns momentos, mas, como você disse, você continua sendo a mesma pessoa, né? Com o mesmo conhecimento, E como que elas conseguem alterar isso? Como que você consegue... Se você fosse dar alguma dica, como que você poderia falar assim, olha, faça isso, ou pense assim, tenha calma nisso. Esse é um dos pontos, como você disse, para a pessoa se valorizar, né? No preço, no serviço. Isso é uma coisa bem complexa e que demora tempo, né? É igual um processo terapêutico, né? Que você faz terapia, você não faz uma sessão e resolve uma questão profunda. Então, eu acho que é um processo. Não tem assim, tá aqui 5 dicas para você resolver esse problema. Mas uma coisa que eu trabalho no meu coaching, que eu acho que ajuda nisso, é o que eu chamo do nosso highest self, que é, digamos, o eu superior. Pensar no quem é o seu eu superior, quem você quer ser ou quem você era no Brasil que você quer voltar a ser e meio que encarnar assim, essa personalidade e viver o seu dia a dia como essa pessoa. No início, você vai ter que fazer um esforço para estar ali, até virar automático. Então, de você tomar suas decisões no dia a dia com base nessa pessoa, ou na pessoa que você foi, ou no que você quer ser. Né? Então, as decisões que aparecerem, as oportunidades que aparecerem, como que você quer usar o seu tempo, o que você vai dizer sim ou não, é muito importante, extremamente importante. Então, você, às vezes, falar não para oportunidades que aparecem, porque se elas não estão alinhadas com onde você quer chegar, elas não vão te ajudar. Então, se você está nesse processo exatamente de se reencontrar e de ganhar mais confiança novamente, se você diz sim para tudo que está pondo a sua confiança para baixo, tipo assim, vou pegar um trabalho que está muito aquém do que eu mereço ou do que eu sou capaz. Se você se relaciona com pessoas que também, né, não estão te fazendo crescer intelectualmente ou o que quer que seja, se você se coloca nesses ambientes o tempo inteiro, você vai para esse caminho, né? Então, sair desse buraco, assim. Então, falar não é muito importante. O que não está de acordo com o que você quer, diga não. E isso vai abrir espaço para falar sim. E, às vezes, dá medo. Às vezes, é assim, nossa, mas eu não vou aceitar esse trabalho, eu preciso do dinheiro. Vai dar medo. Mas eu não vou falar para ninguém, eu não sei a situação financeira de ninguém, né? Sim. Depende de cada um. Mas, às vezes, você falar não vai dar a oportunidade de ir num evento que você não poderia ter ido, de conhecer uma pessoa que vai ter uma outra oportunidade que aí sim vai estar alinhada. Com o seu projeto, né? Com a sua vida. Dentro da cultura canadense, porque é um outro perfil e, às vezes, quem nos assiste nesse meio empreendedor, a gente, às vezes, cria também uma imagem de que para o canadense é muito fácil, né? É muito simples para canadense, porque já está aqui, já conhece da cultura, mas também tem os seus desafios próprios, né? E quais são os maiores desafios que você se depara nessas mentorias com essas empreendedoras? Interessante, que eu já falei dessas questões que são iguais, né? Da precificação, da confiança. Você quer saber uma coisa do mercado canadense? Eu acho que é muito parecido, não tem algo que me vem em mente.
Então, assim, você que está nos assistindo, né, empreendedor, fala assim, não, é diferente, não é nem tanto, né? Assim, os desafios, você que quer empreender, quer criar o seu próprio negócio, quer criar a sua própria marca, aquele frio na barriga, aquelas dúvidas, como fazer, como caminhar, o passo a passo é muito geral, né? Eu acho que a única facilidade que me vem em mente é uma da língua, é uma facilidade, e a outra é a da moeda, porque a gente entende muito bem o real quando a gente está no Brasil. Então, se você tiver um trabalho de freela no Brasil, é muito mais fácil de você precificar aquilo, porque você entende a moeda e o mercado. Acho que quando a gente muda para um outro país, a gente perde a noção da moeda. Então, eu acho que tem vantagens, né, para o canadense, mas em questão de desafios, eu acho que são bem parecidos. Sim. E o número de empreendedoras? Você vê que isso vem aumentado? Está aumentando? Assim, as pessoas procurando ter o seu próprio negócio, conhecer um pouco mais do mercado. Eu considero um pouco que o mercado canadense ele consegue adormecer um pouco os projetos. Porque é um mercado que os trabalhos, quando você trabalha para qualquer corporação, ele é um trabalho digno. O que você ganha, ele vai te dar uma condição, falando só da parte financeira, uma parte financeira considerável, você vai conseguir ter uma qualidade de vida. Para empreender, você tem que querer um pouco mais, né? Você tem que se colocar nesse desafio. E você acha que isso é um empecilho? A questão... Quais são o que impulsiona mais o empreendedor nesse cenário? O financeiro, quais são as coisas que geram mais? Uhum. Ótima pergunta, me fez pensar numa coisa assim similar, mas talvez eu desvie um pouquinho dessa pergunta, mas eu achei muito bom o comentário. Tudo dá trabalho. Sim. Corporativo dá trabalho e empreendedorismo dá trabalho. E assim, tudo é difícil. Aí é o que dizem, escolha o seu difícil, né? Então, eu não acho que tem glamour, assim, nem em um, nem em outro, né? Tem facilidades e tem suas dificuldades. Então, eu vejo muitas vezes o imigrante, né, o brasileiro, que quer imigrar pelas dificuldades de entrar no corporativo. Então, assim, isso aqui está muito difícil, então vou empreender. Empreender também vai ser difícil. Então, eu acho que é pensar se você realmente quer aquilo, porque os dois vão dar muito trabalho. Não é simples, né? Não é simples. Quando você empreende, não quer dizer que você vai para a praia todo mês, né? Que você vai tirar grandes férias e vai viver um paraíso. A gente ouve que é um passo, né? De cada vez para você conquistar lá na frente o seu objetivo. Quando essas empreendedoras, quando essas mulheres chegam até elas já chegam com planos ou é algo que você trabalha junto com elas, assim, se conhecer qual o ramo de atividade, o que fazer? E quando a gente fala em empreender, assim, até desmistificando isso um pouco, empreender não quer dizer que você tem que abrir uma porta, né, e vender um produto. Você se vende, você empreende na sua carreira, na sua profissão. E como que é o primeiro contato? Assim, as pessoas, quando te procuram, normalmente elas estão muito perdidas, estão começando ou é já algo para aprimorar, para melhorar? Como são as fases que você trabalha com elas? A maioria das minhas clientes estão no início da jornada, apesar de não todas estarem, a maioria está no início da jornada. E aí, todas precisam da fundação do negócio. Então, é uma parte que eu trabalho muito. Eu, assim, raramente tenho alguém que está com a fundação toda completa, que envolve alguns passos. Um é o público-alvo, que é realmente entender quem é seu público-alvo. E quando eu falo isso, é também se entender quem você quer que seja o seu público-alvo. Um erro que eu vejo muita gente cometer é de vender só para o seu círculo, que são as pessoas que já estão ali. E aí você continua crescendo só gente igual àquele círculo. Sim. E você fica meio que presa ali. Então, tem dificuldade de aumentar o preço, de fazer o que você realmente queria, porque você está ofertando para quem você já tem. Então, é focar em quem você quer ter como público, não em quem você tem hoje. Então, não é nos seus seguidores do Instagram hoje,
Então, levar menos a sério o feedback que você tem no início, no Instagram, porque às vezes nem é a sua audiência. E fazer o seu conteúdo, os seus serviços, o seu preço para quem você quer atender. Então, você vai se posicionando daquela maneira. Quando você vai no evento de networking e tudo, você é aquela pessoa que atende aquele público. Então, acho que isso é uma parte que a maioria das pessoas não tem, né, bem definida. Aí tem um posicionamento de mercado, os serviços que você oferece, precificação, estratégia de marketing. Sobre o marketing, eu vou fazer um parênteses aqui que eu também acho super importante, que eu vejo às vezes a pessoa está super busy. Nossa, Júlia, tô cheia de cliente, maravilhoso, mas aí quando acaba os clientes não aparece ninguém. Aí eu fico 1 mês, 2 meses sem nenhum cliente. É desesperador. E aí vem cliente, aí de novo eu tenho uma fase super busy e aí fica nessa montanha russa. E aí é sempre a mesma coisa, assim, não dá para negligenciar o marketing quando você está busy. Você tem que ter sempre tempo para a parte administrativa do seu negócio e para a parte de marketing. Então, você tem que arrumar a sua agenda para atender os seus clientes, mas deixando um tempo para estar aumentando a sua audiência, para estar nutrindo a sua audiência. Mesmo que você não esteja vendendo nesse momento, porque você nem tem tempo ainda, né, você está já busy com o cliente, está maravilhoso. Mas você tem que estar nutrindo e aumentando a sua audiência para quando tiver vaga, quando você tiver aberto, ter gente para comprar. Sim. E é bom você reforçar isso, porque às vezes a pessoa quer empreender, quer começar um negócio, às vezes ela tem um produto excepcional, mas ela não faz venda. Aí ela fala assim, mas o meu produto é tão bom, o meu serviço é maravilhoso, mas eu não vendo, né? Ou você tenta vender e esquece da produção. Então, às vezes, o timeline de entrega. Empresa, um business, ele tem braços que você tem que ir administrando, né? Um pouquinho cada um pouquinho cada fase. E como que você acompanha essas clientes? É um processo, é um tempo? Como que você faz esse acompanhamento? Sim, então o processo de coaching são 4 meses. E para o ano que vem eu vou estar lançando 6 meses em 1 ano também. Mas é no mínimo 4 meses, como eu disse. É igual terapia, né? A gente não vai numa sessão e resolve a vida. Então, a gente vai indo pouco a pouco em todos esses detalhes. Eu também sempre falo no início, tudo é experimentação, né? A gente não está casado com nada. Então, assim, você definiu sua audiência. Aí você começa a vender para audiência. Aí fala, nossa, Júlia, não é isso, é outra coisa. Tudo bem, a gente muda, a gente está experimentando, né? Eu até falo sobre nichar o público, porque a gente vê até quando eu comecei o meu negócio, eu também precisei pensar no meu público. E aí você vai online, né, nos experts, no Instagram e tudo, e todo mundo fala, você tem que nichar, você tem que nichar. E é esses micro nichos, assim, que foram feitos para caberem numa bio do Instagram. Sim. Que eu ajudo mulheres, não sei o quê, a conquistarem não sei o quê. E é uma coisa, assim, mega específica. E, na verdade, isso coloca a gente numa caixinha que, no início, é muito difícil. A gente tem que explorar mais antes de colocar numa caixinha. Então, eu acho que nesse início não é também, assim, atender a todos. Você tem o seu público-alvo, mas um pouco mais broad, né? Um pouco mais abrangente. E dali você vai experimentando e vendo, gostei de trabalhar com essas pessoas, não gostei de trabalhar com essas pessoas. Aí você vai vendo o perfil. E até vendo os seus serviços. Você vai vendo, nossa, isso aqui, a sessão individual foi ótima, isso aqui dá para fazer um grupo. Porque às vezes você pensa, nossa, vou fazer um grupo de mentoria. Mas você nunca atendeu um cliente individual. Como que você vai saber as dores, né, do cliente? Assim, como que você vai ter o conteúdo? Até ter um relacionamento, porque é um tempo que você passa com pessoas, né? É todo um acompanhamento. E na parte sua, Júlia, de business, como que é ter um business coach? Como que você administra isso? Como que você administra isso com a vida? Porque eu tenho uma curiosidade que eu não sei se o mentor com o mentorado, como essa relação é fácil, é difícil, você costuma ter algumas formas de lidar com isso. Como que é o seu business e como que você trata isso no dia a dia? Porque acaba sendo muito próximo, né? Eu acho que a gente atrai a nossa tribo, né? Literalmente. Sim. E aí, eu comecei o coaching com base no meu conhecimento de marketing, que a gente já conversou aqui. Mas, à medida que eu fui fazendo coaching, eu vi uma necessidade, uma evolução, que era de ajudar as mulheres numa parte mais emocional,
de bem-estar e, enfim, coisas diferentes. E daí eu fiz a minha certificação de Mindset Coaching, que tem como base a PNL, né, Programação Neurolinguística. E daí eu fiz a minha certificação em Reiki e EFT Tapping, que é uma forma de terapia que usa pontos meridianos que são usados na acupuntura, na medicina chinesa e tudo mais. Então, eu fui trazendo uma parte muito holística no meu trabalho. E as pessoas que estão ao meu redor são as pessoas que curtem essa parte holística. Então, eu acho que eu tenho muita sorte de atrair pessoas que estão na mesma vibe, que têm os mesmos interesses. E aí é maravilhoso, é delicioso, porque eu amo o que eu faço, eles amam o que eu faço. Então, eu faço um evento, a gente estava falando aqui antes, né? Eu faço evento com yoga, eu faço um retiro, e eu faço colaborações com outros profissionais dessa área holística também, que eu amo fazer e as minhas clientes amam e vai se alimentando, assim, é maravilhoso. E como que você coloca isso na sua rotina, né? O seu business tem quanto tempo a primeira turma? Quando você falou assim, montei a primeira turma brasileira até hoje, e como que você coordena? Porque pode voltar a ser intenso, né? Assim, a quantidade de turmas, você segura um pouco, como que você administra isso? Ai, super light, eu não sei explicar, assim, as coisas são bem fluidas. Eu acho que em nível de estresse na minha vida tem muito pouco hoje. Tem essa questão do medo financeiro que sempre vai existir. Eu acho que para todo mundo, não importa quanto você está ganhando, porque só escala o medo quando você cresce, o medo só muda de figura. Por exemplo, o meu parceiro tem uma empresa também. A empresa dele tem 60 funcionários. É outra empresa, outro tipo. E eles estão lidando com milhões de dólares. É na área de filme, né, a empresa. E agora está tendo um strike, né? Está tendo uma greve e aí não está tendo trabalho. O problema financeiro dele é muito diferente do meu, mas não deixa de ser um estresse financeiro. Sim. Então, a gente sempre vai ter, né, esses estresses. Mas eu diria, o meu estresse hoje, a minha vida no dia a dia, é muito, muito tranquila. Não tem... tudo que eu faço, eu amo fazer. E o que eu não faço, eu delego. Então, a parte de bookkeeping, né, de contabilidade e tal, eu não gosto. Me tomava muito tempo, não gosto de fazer. Hoje eu tenho alguém que faz para mim. Coisas que às vezes são muito de admin, que tomam tempo também, que não estão agregando, aí eu tenho uma VA, né, uma Virtual Assistant, que faz para mim. E a parte do dia a dia, do marketing, de lidar com os clientes, eu amo fazer tudo, eu amo Instagram. Então, é maravilhoso. Mas tem gente que não curte, né? Então, para quem não curte, você tem que pensar nisso, porque você vai precisar, né? Então, vou pensar em delegar e em como que você vai... Você não precisa depender do Instagram para o seu negócio. Existem outras ferramentas, outras plataformas, mas você vai precisar de uma fundação de marketing para o seu negócio e você tem que estar disposta a liderar isso de alguma forma. Se você não fizer, você ainda tem que liderar para outra pessoa fazer para você, né? Sim. O marketing, principalmente o digital, ele é a base, posso falar você com mais propriedade que eu, mas é a base de qualquer negócio hoje, independente do que você vai vender. O seu maior outdoor é o celular das pessoas, né? E dependendo do negócio, é a imagem que se vende mesmo, a Júlia, o rosto dela, essa exposição. E como que você pensa em escala nesse tipo de negócio que é muito ligado ao um a um, não é? Essa mentoria, grupos, você consegue pensar em escalas nisso? Muito interessante essa pergunta, porque essa questão de escalar se fala muito, né, no online. E muita gente vem assim, porque eu quero fazer um curso online, eu quero um programa evergreen, eu quero passive income, né, fazer renda passiva. E assim, gente, isso também dá trabalho. Sim. Enfim, é decidir o que você quer, né, o formato que você quer. E quem definiu que você precisa escalar e escalar em um certo formato. Porque quando você escala, você também está escalando os seus gastos. Não é só escalando o dinheiro que você recebe. Então, você está escalando, por exemplo, para vender o seu curso online, você está gastando mais agora com propaganda online, em fazer Facebook Ads, Instagram Ads, etc. E aí, você provavelmente vai ter um gestor para estar monitorando isso. E aí você vai ter alguém para estar fazendo programação de conteúdo. Então, você passa a ter empregado, você passa a ter gastos muito maiores, um estresse muito maior, e que não necessariamente é o que você visualizou, né, da sua vida empreendedora. Então, quando eu acho que a gente fala em escalar, é pensar como que você
quer escalar, né? Como que você quer o seu negócio? Para mim, sendo super sincera, eu tô numa jornada espiritual bem profunda. Essa parte holística realmente foi muito importante na minha vida. Eu tô experienciando várias coisas, tô sempre fazendo cursos. Para mim, é um dos meus valores mais altos, é o aprendizado constante. Então, tô sempre aprendendo coisas novas. E eu, sendo bem sincera, eu enxergo o meu futuro, eu vou estar fazendo uma coisa completamente diferente. E te falo que eu nem sei o que é. Olha. Mas eu sei o caminho que eu estou tomando, que é indo para esse lado holístico. Sim. Então, eu não enxergo, assim, curso online eu já fiz, eu tenho curso online, vou continuar fazendo, mas não é o meu objetivo ganhar renda passiva com curso online. Os cursos que eu faço online, eles me dão uma grana, mas é mais para dar suporte para os meus clientes em áreas que eles precisam. E para ter um curso ali fácil que eles conseguem assistir, que eu não preciso estar repetindo aquele conteúdo over and over again. Então, eu faço para eles, para os meus clientes terem acesso. Eu adoro fazer grupos, enxergo fazendo mais grupos. E eu adoro one-on-one, mas tem esse balanço, né, de escalar financeiramente, que às vezes também vem aumentar o seu valor, né, aumentar o preço. Então, continuar fazendo acontecer isso comigo. Eu tinha um objetivo de quantos clientes eu queria ter por semana, e quanto que eu estava cobrando, eu estava feliz com quanto que eu estava cobrando. E aí, quando eu atingi esse objetivo, eu falei, nossa, mas assim, eu estou cansada, já estou atendendo o meu máximo, não quero atender mais do que isso, mas eu não estou ganhando o suficiente, preciso aumentar o meu preço. Sim. Então, às vezes, escalar não precisa ser... Quantidade. O passivo ou mais cliente, etc. Tem outras formas e varia para cada pessoa. E quais são os planos de mercado que você vê, quais são as possibilidades? Como você disse, empreender, a cada passo é um desafio novo. Não quer dizer que você está chegando num ponto que você vai parar, né? A gente sempre está pensando e agregando valor. E nessa área de mentoria para mulheres, quais são os planos que você tem para continuar crescendo? Qual o caminho que você pretende levar um pouco mais? Uhum. Então, hoje eu tenho 2 programas principais, que é o One-on-One, que é a sessão individual de 4 meses, e o Mastermind, que é um programa em grupo de 4 meses também. E o Mastermind é com foco em quem está começando, então é meio que uma incubadora que a gente trabalha juntos nessa fundação que eu estava comentando aqui. Para o futuro, então, já tenho os novos pacotes que eu vou lançar em breve. O que eu estou mais animada é um pacote de 1 ano de coaching, tanto para ex-clientes que já fizeram toda a trajetória, quanto para clientes novos, mas esse programa é para quem já está um pouquinho mais avançado. E ele teve inspiração na minha experiência corporativa, de quando eu trabalhava como diretora de marketing, e a gente tinha as reuniões trimestrais, né, para fazer toda a estratégia da empresa e os passos que a gente ia tomar. Enfim, era todo um planejamento que eu vejo que a maioria dos empreendedores não fazem, ou não tem tempo, ou nem sabem que é para fazer ou como que é. Então, é uma coisa mais corporativa, digamos, assim, oficializando sua empresa, seu empreendedorismo, assim, de um passion project para, não, isso daqui é um negócio e eu preciso planejar, né, os meus trimestres, o meu ano, e keep track, desculpa estar misturando aí as línguas. Não, isso é normal. Eu vim adulto para o Canadá, e abrindo um parênteses com relação a essa mistura de línguas, acho que quando a gente está fora, a gente fala assim, como a pessoa mistura, ela fala as duas, mas... E depois que a gente passa um tempo, a gente vê como que até mesmo algumas palavras em inglês fazem um pouco mais de sentido do que português. Então, fique à vontade, essa mistura é natural e normal. Então, mas é isso. Então, seria um pacote, 1 ano, vai misturar a sessão individual todo mês, com sessões em grupo. Então, eu quero fazer tipo um seminário para sessões trimestrais. E vai ter partes gravadas que as pessoas podem acessar quando for no tempo certo. Então, é um programa bem assim, para você se sentir, tipo, que eu estou segurando sua mão durante 1 ano. E o meu objetivo sempre, com todos os meus programas de coaching, é de trazer mais paz e sustentabilidade, assim, de predictability, né? Assim, de que o seu cash flow está trazendo dinheiro todo mês, de que você vai conseguir pagar suas contas mês que vem, né? E de parar um pouco com essa montanha-russa que a gente estava falando e ter mais estabilidade mesmo. E você tem a oportunidade de ver vários mercados, né? Acho que cada cliente, cada mulher que te procura, às vezes tem um nicho diferente, uma experiência de mercado diferente.
O que você consegue trazer para quem está nos assistindo, que talvez nem tem muito ainda a experiência do mercado canadense? É um mercado aquecido? É um mercado difícil? Quais são os pontos que você, por conhecer vários negócios diferentes, várias pessoas começando um negócio diferente, o que você pode dar de spoiler para quem vai um dia entrar no mercado canadense? O que ela pode esperar desse mercado? Eu não tenho meios para comparação, porque eu meio que cresci aqui, assim, né? Como eu vim para cá muito cedo. Mas eu acho que o mercado canadense é muito receptivo e muito amigável e de dar suporte ao pequeno empreendedor. Então, não só das pessoas, mas até das organizações. Assim, a gente tem aqui em British Columbia, tem o Small Business BC, que é maravilhoso, dá suporte gratuito ou a muito baixo custo para novos empreendedores. Então, assim, é um must, eu acho, para o empreendedor de estar familiarizado com todas essas organizações. Tem incentivos dos bancos. Eu faço o meu banco com o Vancity, que também é um banco, é um credit union de Vancouver. E ele faz um trabalho maravilhoso que tem um loan, né, um empréstimo específico para mulheres empreendedoras de até $20.000. E o primeiro ano, se não me engano, assim, é sem taxa para ter esses 20 mil. Então, a gente tem muitas facilidades aqui e eu acho que a população em geral tem uma coisa de ajudar ao próximo, né, aqui no Canadá. Então, eu acho que as pessoas estão receptivas, mas a gente tem que, né, tomar as nossas ações, né, não esperar as coisas caírem do céu, né? A gente tem que arregaçar a manga e fazer. A abertura, a gente entende que a gente como brasileiro, eu já tive negócios no Brasil, a gente fica vendo que lá no Brasil, pela minha experiência, a gente quer abrir um negócio perfeito, o cenário perfeito, quem quer abrir uma porta tem que estar tudo colorido, bonito, pintado, a cadeira perfeita, o chão perfeito. O cenário de cinema. E eu vejo muito isso. O ambiente canadense, ele é friendly, né? Ele entende que o começo ele tem percalços, ele entende que o começo tem detalhes, tem coisas que precisam ser adaptadas, tudo é novo. Todo negócio é novo, né? Você vai passo a passo. E, Júlia, quais conselhos você dá para quem está começando? Qual que é o passo a passo? Onde procura? O que procura? Você tem algum material que consegue ajudar essas pessoas? Ou quais os contatos que a pessoa precisa? Tem um livro muito bom para quem está começando que chama The Lean Startup, que fala muito desse conceito do MVP, né, que é o Minimal Viable Product. Então, realmente, quando a gente está começando, não precisa gastar milhões já para fazer o website perfeito, para fazer tudo maravilhoso. Então, a gente vai ver qual que é o mínimo que você pode gastar para colocar isso no mercado e meio que testar esse mercado. Agora, tem que entender também que esse mínimo tem um mínimo, né? Para a gente não ir... No zero, né? Então, principalmente, vamos supor, se você vende produto. Produto é uma coisa que o produto em si, a embalagem, o branding comunica muito. Então, eu acho um tiro no pé você fazer um produto com uma embalagem capenga, com uma logo capenga, assim, que você olha para o produto e não dá vontade de comprar. Então, para produto, eu acho que é um pouquinho diferente, né? Tem que pensar um pouco com carinho. Agora, para provedor de serviço, né, que é a maioria dos meus clientes e é o meu caso também, eu acho que tem como, assim, provedor de serviços, os custos são muito baixos, né? A entrada é muito baixa. Então, dá para começar pensando, né, fazer o mínimo, só um lembrete, né? Às vezes eu vejo a pessoa faz uma logo no Canva, ela mesma. Às vezes fica ok, tá? Super ok. Às vezes não fica tão bem. Então, às vezes pergunta, assim, para quem tá próximo, né? E fala assim, me fala de verdade. Você acha que eu posso começar assim? Posso colocar essa online? Vai funcionar? E você tem alguns materiais também, se eu não me engano, que pode ajudar esse início, alguns guias que podem orientar? Sim, vamos lá. Então, gente, eu tenho 2 guias no momento gratuitos no meu website. Um é um guia de como começar um negócio, que nesse guia tem um passo a passo, tem todos os links para os sites do governo, assim, se você precisa de cadastrar para o GST, para o PST e o link para cadastrar, como registrar um nome, enfim, tem tudo que você precisa. Então, tá no meu website. E tem um outro que é se você já meio que está começando o seu negócio, ou já até começou e precisa trabalhar um pouquinho nessa fundação, é o Business Model Canvas, que tem um template maravilhoso que também cobre a fundação que a gente comentou aqui, desde o público-alvo, do marketing. Então, tá gratuito no meu site.
Para quem está nos assistindo à câmera, algum canto, acho que aqui embaixo ou um dos corners, vai ter um QR Code. Para quem está nos acompanhando, na descrição do vídeo vai ter o link, mas quem está só nos ouvindo, qual que é o website para a pessoa acessar lá, Júlia? É o meu nome, Júlia Falsi, inclusive o meu Instagram também, é só o meu nome, juliafalsi.com é o site, e se não me engano, o resources, né, é /resources. Então, juliafalsi.com/resources, você acha todos os guias gratuitos lá. O Instagram, muito fácil, procurou lá, Júlia Falsi, com certeza é a primeira que vai aparecer. Júlia, quais os conselhos que você daria para quem está nos ouvindo? 2 conselhos para começar a empreender. Eu sei que existem vários, né, passo a passo, tem vários detalhes, mas quais 2 coisas que te ajudou no seu início para criar um curso, para criar uma mentoria, que foram fundamentais para você e que você gostaria de compartilhar? Só 2? Para quem quiser mais, te procura e aí é diferente. Mas 2 para ajudar no inicial. Com certeza, cria sua audiência e constrói sua credibilidade, sua autoridade, né, no mercado. Então, vai conectando com as pessoas, tenta dar palestra, falar em podcast. Assim, a gente pode pedir para aparecer nos lugares, né? A gente não precisa esperar um convite. Então, vai palestrar, fazer webinário, faz live em colaboração com outras pessoas, que aí você alcança a audiência da pessoa e também vê que essa pessoa tem uma audiência, né? Se você está fazendo live com alguém que não tem uma audiência, aí vocês duas estão falando para ninguém, né? Então, assim, fazer tudo estrategicamente. Então, cresça sua audiência e construa credibilidade e autoridade. Acho que isso é super, super importante. E acho que acredite em você e invista em você, se cerque de pessoas que estão na mesma jornada, porque é difícil, mas a gente tem tanta gente passando por isso e todo mundo quer trocar, todo mundo quer compartilhar. Então, né, cerque-se de pessoas que estão aí, peça ajuda quando precisar e acredite, né? Se você não acredita no seu negócio, como que seu cliente vai acreditar? Então... Agora, normalmente é a pergunta mais difícil que eu faço para os entrevistados. Se você pudesse dar 2 conselhos para a Júlia lá atrás, que começou, antes de começar até mesmo o business de arquitetura e design que você montou, quais 2 conselhos você daria para facilitar, que ajudaria essa caminhada para chegar onde você chegou? Respira e descanse. Eu vejo que hoje... as minhas melhores ideias eu tenho quando eu estou passeando com a minha cachorrinha. A gente precisa de descansar a nossa cabeça. Não dá para ficar trabalhando o tempo inteiro. Então, quando eu estou trabalhando, eu estou cansada, exausta, já não estou mais produzindo, eu vou passear sem culpa, vai sem culpa, descansa. Eu vou passear com ela, não coloco podcast, nada. É um tempo assim de descanso. E do nada as ideias vêm na minha cabeça. Então, esses momentos eu falo que é... produtivo. O descanso, ele é produtivo. Então, eu teria falado isso com certeza para mim no passado. E a outra parte vai soar um pouquinho engraçado, mas meditação salvou a minha vida, literalmente mesmo. Tanto no meu burnout, quanto depois, quando eu me demiti do meu trabalho, eu passei uma fase bem difícil, assim, emocionalmente, de, ai meu Deus, será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou ter dinheiro? E teve um mês em específico que eu estava com 0 clientes. Assim, eu tinha acabado de me demitir, tinha 6 meses, o Mastermind acabou, era dezembro, eu não tinha nenhum cliente. E assim, ao invés de pensar no plano B, que normalmente na minha vida pessoal é o que eu faço, eu penso no meu plano B. Então, já vou começar a procurar emprego. Ao invés disso, o que eu fiz? Não, eu vou focar, isso daqui vai acontecer, vai acontecer. Aí eu ouvia meditação, afirmação. Tem um app maravilhoso que chama Insight Timer, que ele tem meditação e afirmação para coisas específicas. Então, eu ouvia para sabotagem, né, autossabotagem, imposter syndrome, para manifestação e abundância. Assim, eu ouvia várias vezes ao dia. E esse mês foi muito difícil, mas quando veio janeiro, eu já estava assim, a primeira semana de janeiro eu já tinha fechado mais vendas do que eu fazia no meu trabalho corporativo. E eu atribuo isso ao Insight Timer, falando de verdade. Então, assim, acredite, não pense em plano B, onde você energy flows where attention goes. Então, coloca a sua atenção no plano A. Sim. E trabalha naquilo, acredite e
faz acontecer. A gente está caminhando para o final desse bate-papo muito interessante. Obrigado por ter vindo. E a gente sempre deixa um espaço final para perguntas. E eu gosto de falar que fique à vontade de respondê-las ou não. Você pode falar com a audiência, fala assim, olha, essa daí é segredo de Estado, essa estrategicamente eu não vou responder por agora. Vamos abrir aqui as que a gente separou para você. Qual a sua missão como business coach? Como você se sente realizado? Qual que é a sua missão? Boa pergunta. Eu gosto de pensar que a gente tem a capacidade de construir assim, o que a gente quer e a vida que a gente quer. E eu sei que às vezes é difícil, que tem muitas adversidades e tudo mais. E eu venho de um lugar de privilégio, então, assim, só acknowledging all of that. Mas ainda assim, eu acredito que a gente tem capacidade, né, de mudar as nossas circunstâncias. E acho que a minha missão, assim, o meu objetivo principal é de ajudar as pessoas com essa paixão, né, que elas têm pelo negócio. Inclusive, assim, eu já tive pessoas que vieram para mim assim, eu quero abrir uma loja na Amazon. Falei, nossa, não sou a pessoa para você. Porque tem um monte de especialista especializado em vender produto na Amazon. Eu gosto de trabalhar com a paixão das pessoas e ajudar a trazer isso para a realidade. Como você se sente quando vê uma das suas alunas crescer o negócio depois do seu curso? Uau, amazing. Me faz, assim, muito, extremamente feliz. É muito, muito gratificante. Alinha com o seu propósito, com o propósito do seu business coach, esse crescimento, né? Demais. Nossa, eu escuto... Teve uma pessoa, vou deixar em confidencial, mas teve uma pessoa já faz mais de um ano que ela fez o programa comigo. A empresa dela está super bem. E ela disse, Júlia, meu marido estava com dificuldade no trabalho, ficou um tempo sem trabalho e a gente teve a oportunidade, assim, de tirar férias, viajar e ela está pagando todas as contas da casa. E, assim, já tem um tempo que a gente terminou. Antes da gente começar, ela... Tava com 0 clientes quando a gente começou e tava tendo essa ups and downs. Então, ouvir umas coisas assim é super incrível. Essa daqui, eu não vou falar o nome ao vivo, mas provavelmente é uma das suas clientes. Ela pergunta assim, onde você aprendeu a ter tanta paciência com as suas alunas? Gente, não sei porque eu não sou uma pessoa... Paciência não é uma virtude minha. Mas eu... Não sei, eu estou aí para servir, eu acho. Quando eu ponho o chapéu de coach, estou aí para servir. Então, é isso. Como você se sente livre com a sua carreira? Muito, muito. Gente, nada melhor do que, assim, qualquer dia da semana, qualquer horário, você pode decidir o que você quer fazer, né, do seu dia. Claro que seguindo ali minhas reuniões que já estão pré-agendadas, eu vou em todas, não cancelo, mas nos tempos livres, né, assim, é muito libertador você poder usar o tempo como quiser, né, como o seu coração deseja. Tem uma expressão que a pessoa fala que ela só é realmente rica ou ela só alcançou o sucesso quando ela consegue ter domínio sobre o tempo, né? As decisões, você não é escravo da sua agenda completamente. Essa talvez, vamos ver o que você consegue responder, tem alguma novidade vindo por aí? Sim, então tem esse programa novo, que eu já dei uma palhinha, né? Que vai ser um programa de 1 ano. E mês que vem eu vou estar lançando um curso, que eu já meio que dei uma comentada por alto, que é um curso sobre estratégia de website e SEO para CEOs. Porque é uma área que eu entendo muito, né? A minha época de trabalhar na agência era uma agência de web development, então eu trabalhei muito com estratégia de website e é uma coisa que eu vejo as pessoas falharem muito, assim, de não saber estruturar um site direito, tanto para o cliente quanto para search engines, para o Google, né? Para ranquear e tudo mais. Então, estou bem animada com esse curso. E a última pergunta que a gente separou aqui é, você atende qualquer pessoa que queira fazer o curso ou tem que ser uma pessoa que já tenha algum projeto? Como que funciona esse primeiro contato? Quem é o seu público-alvo? Eu posso trabalhar com qualquer pessoa, o público-alvo mesmo, né? Eu trabalho com mulheres empreendedoras que normalmente já têm pelo menos uma ideia ou já estão mais desenvolvidas com o trabalho. Porém,
Se a pessoa sabe que quer empreender, mas ainda está na dúvida ou não sabe exatamente qual que é o formato, eu super posso ajudar. Inclusive, eu tenho uma sessão que chama Sessão de Clareza, que ela é uma sessão única, que é justamente só para ganhar clareza no que é que você quer fazer. Então, é um bom lugar para começar. E o que eu recomendo você pode agendar uma ligação gratuita comigo. São 30 minutos e a gente vê um pouquinho, né, a sua história, o que você quer alcançar, o que você está trabalhando. E eu compartilho um pouquinho mais de como que eu posso ajudar e se faz sentido. Ótimo. Então, você que está nos ouvindo, as mulheres que estão nos ouvindo, que às vezes não está com muita clareza, essa é a oportunidade de achar um caminho, achar uma forma e caminhar nesse sentido. Júlia, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. A gente sabe como é difícil achar o tempo, assim, dentro da rotina, como empreendedor. E eu queria, antes da gente encerrar, também agradecer a Neia, que mandou esses salgados. E não é fácil, viu, gente? Quem está aqui, não é fácil sentir o cheiro e deixar na mesa aqui por um tempo. O pessoal dos bastidores ali fica também, todo mundo querendo cercar. Então, muito obrigado, Neia, da Brasiliante, que trouxe pra gente esses salgados. Quem é de Vancouver, da região, ela atende lá o take-out. Você pode ligar, tem alguns contatos, tem, se eu não me engano, Uber Eats. Faz lá que você vai sentir também um pouquinho do gostinho brasileiro. Hoje, Júlia, você atende... Uma pergunta importante. Hoje você continua atendendo português e inglês? Porque às vezes chegou alguém que ainda não tem uma habilidade tão grande no inglês. Você abre algumas exceções? Os programas em grupo são todos em inglês, mas individual. Aí é a língua da pessoa. Ótimo, ótimo. A língua da pessoa não, português ou inglês. O universo Aqui em Vancouver... Você falou que tem alguns clientes que são de outras nacionalidades também. Isso tem aumentado ou não? Sim, eu acho que desde o início, a questão do brasileiro vir até a mim é muito pela questão de eu ser brasileira. Sim. Que eu consegui me estabelecer aqui, mas o imigrante, no geral, acho que ele me enxerga um pouquinho um case de sucesso, porque, assim, querendo ou não, eu cresci uma carreira do zero aqui, né, que eu não tinha, e cresci nessa carreira, me demiti, criei um negócio, enfim. Então, acho que o imigrante se reconhece. Inclusive, se você me permitir só mais um minutinho, claro. Às vezes a gente pensa assim, nossa, não, me veio isso na minha cabeça no início. Eu, business coach, assim, quem vai querer comprar de mim e eu tenho sotaque, né? Inglês não é minha primeira língua. E você vê os coaches que estão ali, né? Tony Robbins, Mary Forleo, que são, assim, super energéticos. Eles falam alto, se movimentam. E eu sou o oposto, assim, eu sou calma. E eu falava, será que isso aqui é para mim? E, assim, cada pessoa, o público se conecta com você e quem você é. Então, a gente não precisa ser outra pessoa senão a gente. E a gente vai atrair quem se conecta. E modelar essas pessoas de sucesso, né, esses mentores, não quer dizer que você precisa copiar exatamente todos o formato. Você tem o seu próprio, né, a característica sua pessoal e essa conexão que faz com os clientes. Mais uma vez, Júlia, muito obrigado. O Pode Bem está de portas abertas. Obrigado por compartilhar um pouquinho da sua história. Sempre que você tiver algum material, fala com a gente está aqui à disposição para ajudar, divulgar, e a gente sente muito, muito orgulho a cada empreendedor, em ramos diferentes, vai colocando lá a bandeira do Brasil, da cultura, um pouco da cultura nossa, e mostrando que é possível chegar em alguns lugares que a gente não chegava antes. Né? Você que está nos assistindo, segue a Júlia, ouve lá, tem muitas dicas no Instagram dela, sempre, todo dia eu vejo lá um recado, uma notícia nova. Voltando para reforçar, Júlia, o seu Instagram é... Júlia Falsi. Não tem erro, gente. Então, entra lá o nome dela. Quando será a próxima turma? Próximo Mastermind só em fevereiro. Do ano que vem, né, 2024. E, no momento, eu tô com as últimas vagas do coaching individual. Então, se você tem interesse, pode mandar uma DM, né, no Instagram. A gente vai se conectando por ali. A turma é em fevereiro, mas quando você começa a abrir vagas, se a pessoa tiver interesse para entrar, existe uma pré-lista, ela pode entrar em contato com você? Pode, porque na verdade é uma turma pequena, Sim. Então as vagas acabam, né? Então quem tiver interesse pode entrar em contato, a gente já pode conversar. Mas eu só faço 2 vezes ao ano, né? Então é fevereiro e agosto e a gente fica 4 meses juntos, então pode sim entrar em contato. Isso. Então não perde a oportunidade, você só tem 2 vezes ao ano para conseguir fazer parte dessa turma. Mais uma vez,
Pode Bem, portas abertas para você. Muito obrigada. Nossa ideia é fazer um movimento entre os brasileiros, entre os empreendedores e divulgar ao máximo como a nossa capacidade, a nossa criatividade tem alcançado o mundo. Não só o Canadá, mas todo mundo, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Até a próxima. Tenho certeza que vão ter mais oportunidades. Ok. Um abraço, gente. Continue com a gente, acompanhe as novidades, as notícias, tudo aquilo que o Pode Bem pode oferecer para vocês, tá bom? Até a próxima. Oh,